Olá, boa noite. O ND começa a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Lembrando que uma carta convite foi enviada a todos os partidos que concorrem a este cargo. O ND abre espaço para que os candidatos explanem suas propostas de governo e soluções para os principais problemas enfrentados em nossa região. O ND Especial Eleições de hoje recebe o candidato ao governo do estado pelo PSDB, João Dória. Boa noite, candidato, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Muito obrigado pelo convite. Começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória. Pergunta inevitável, né? O senhor saiu da Prefeitura de São Paulo e prometeu várias vezes que cumpriria os 4 anos. O que fez o senhor mudar de ideia? A necessidade de termos uma alternativa para o estado de São Paulo. Seria interromper um processo de união e de ação conjunta do município com o estado. São Paulo, capital, depende 40% do governo do estado e 80% em segurança pública. Em saúde, em educação, em habitação, em ações sociais, habitação popular, 40% de todas as ações da capital de São Paulo dependem do governo do estado e 80% na área de segurança. Ora, a perspectiva de não termos a continuidade desse programa poderia gerar o caos para a cidade de São Paulo e a sua população. Preferi o sacrifício de sair, disputar e, obviamente, vamos trabalhar para vencer as eleições e trabalhar com o Bruno Covas, que neste momento dirige e comanda, aliás, muito bem a cidade de São Paulo e, ao mesmo tempo, ajudar a população de São Paulo. Nós temos 12 milhões de habitantes na cidade de São Paulo, representando um adensamento que é o maior da América Latina, a maior cidade da América Latina, terceira maior capital do mundo. E vamos torcer também, já que estamos falando em eleição, para que Geraldo Alckmin possa se eleger presidente da República. E trabalhando pelo PSDB, nós vamos ajudar Geraldo Alckmin no maior colégio eleitoral do país, que é o Colégio Eleitoral de São Paulo, onde temos 33 milhões de eleitores. E se assim fizermos, a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo ganham muito. A cidade de São Paulo, porque ganhou um bom prefeito, que é o Bruno Covas. Ganha um segundo prefeito, João Dória, no governo do estado de São Paulo, cuja sede é na capital de São Paulo. Os 644 outros municípios, onde vamos colocar boas práticas de governo, de transparência, de eficiência, de inovação, na área de saúde, educação, habitação popular, transporte, segurança pública, para que outros municípios também extraiam esse benefício, sobretudo aqui na Baixada Santista. E tendo um presidente da República como Geraldo Alckmin, que por ser de São Paulo, conhecer os problemas de São Paulo, terá a sensibilidade de apoiar as iniciativas de São Paulo, sem com isso discriminar outras regiões do país. O senhor acredita que ele tem tido um bom desempenho agora nas pesquisas? Acredito. E, Roberta, de fato, a campanha começa nesta sexta-feira, né, com o horário eleitoral. Quase metade do eleitorado, em algumas pesquisas, mais da metade do eleitorado, não tem ainda as suas decisões convictas de candidato à presidência da República, governador do estado, 2 vagas ao Senado, o candidato ou candidata a deputado federal e deputado estadual, com o horário televisivo, que começa nessa sexta-feira, dia 31 de agosto, o horário da campanha eleitoral, aí sim as pessoas vão começar a sintonizar sobre a eleição e tomar as suas decisões. E eu confio que Geraldo Alckmin vai ter um crescimento bastante vigoroso a partir desta sexta-feira. E nós, que já lideramos a pesquisa, 5 meses que estamos à frente nas pesquisas, em todo o estado de São Paulo, a nossa expectativa também é de crescer ainda mais. Voltando para João Dória, é possível falar que o senhor deixou um legado nesses 2 anos como prefeito da cidade de São Paulo? É possível sim, Roberto. Eu venho do setor privado. Toda a minha vida eu atuei no setor privado. Eu não sou da política, eu estou na política. Então fiz uma gestão muito dinâmica, muito digitalizada. Nós, agora em São Paulo, a partir do próximo mês de outubro, não tem mais papel. Isso que você está nas mãos, em São Paulo, acabou. Não tem mais, é digital. Qualquer projeto, qualquer processo, ele é digitalizado. Qual é a vantagem disso? Primeiro, velocidade, agilidade, menos corrupção, porque onde você põe velocidade e agilidade, não tem ninguém para vender facilidade, nem ninguém para comprar, porque o processo está todo ele digitalizado. Você acompanha na tela do seu tablet, do seu computador, e diminui os erros também. Outro legado importante é o programa de privatização que a cidade de São Paulo iniciou e que ao longo deste ano e dos próximos 2 anos com o Bruno Covas será aplicado. Nós vamos concessionar o estádio do Pacaembu, vamos privatizar o Autódromo de Interlagos, vamos privatizar o AMB, vamos concessionar o serviço funerário, todos os serviços nos cemitérios, concessionar todos os parques da cidade, oferecendo com isso melhores condições para a população. A população não vai pagar
um centavo a mais pelos serviços, mas vai ter serviços muito melhores sem que o seu imposto seja destinado para isso. Como nos Estados Unidos, como no Canadá, como na Alemanha, como no Japão, na Coreia do Sul, apenas para citar alguns exemplos de modernidade. E foi exatamente isso que nós conseguimos fazer em 15 meses. E, Roberto, não para falar mal de quem me antecedeu, mas por uma dinâmica inspirada no setor privado, em 15 meses de gestão à frente da Prefeitura de São Paulo, fizemos mais do que 4 anos do PT. E por quê? Primeiro, pela forma de gestão dinâmica, efetiva, rápida, boa equipe, bom time. Aprendi isso no setor privado. Delegue, descentralize, convide pessoas competentes e sérias. E se não for bom, substitua. Nós substituímos 4 secretários que, infelizmente, não estavam produzindo na mesma média dos demais. Fizemos isso de forma educada, mas trocamos. Às vezes, na política, se eterniza a incompetência e quem paga por isso é o cidadão. No meu caso, como eu aprendi no setor privado, fui um empreendedor, aprendi que é eficiência, velocidade e transparência. E foram esses os vetores que nós colocamos à frente da Prefeitura de São Paulo e são esses os vetores que vamos colocar agora à frente do governo do Estado de São Paulo. O povo tem pressa, a população não quer ficar esperando. Já que o senhor tocou nessa questão de transparência, nessa semana, dia 24 de agosto, saiu uma matéria na Folha de São Paulo que a juíza Carolina Martins Clemêncio do Prá Cardoso, ela condenou o senhor por improbidade administrativa. De certa forma, o senhor teria os seus direitos políticos cassados. O que isso quer dizer na prática e o que isso interfere na sua campanha? É preciso explicar isso bem. Primeiro que essa medida ela é em primeira instância e ela não se trata de improbidade relativa a dinheiro. Foi o uso da marca Cidade Linda. Aliás, um equívoco, juízes também erram. Eu respeito os juízes, respeito os tribunais, mas vamos recorrer. Eu estou absolutamente tranquilo que isso não vai gerar nenhum tipo de problema e nenhuma dificuldade para nós. E não se trata de dinheiro público, nada, apenas o uso de uma marca Cidade Linda, que, ao meu ver, fizemos o que tínhamos que fazer. Um bom programa para a cidade de São Paulo e uma boa marca, um coração e o nome Cidade Linda. A juíza entendeu que essa era uma apropriação inadequada, nós temos uma visão diferente e juízes das instâncias superiores certamente terão equilíbrio para fazer esse julgamento. O que é importante para que você saiba, Roberto, e os que nos assistem aqui, eu tenho um bom padrão de vida, trabalhei 45 anos da minha vida, comecei do nada, com 13 anos de idade, de forma modesta, com salário mínimo, e fui construindo a minha vida no plano profissional, primeiro como funcionário, depois como executivo, depois como empreendedor, depois como grande empreendedor. Consegui um bom padrão de vida trabalhando e honestamente. Ninguém fica 45 anos no setor privado. Se você não é bom, se você não é competente, se você não é honesto, em quase 50 anos as pessoas já saberiam. Abri mão de todos os meus salários na Prefeitura de São Paulo. Doei, na verdade, porque você é obrigado a receber os salários. Recebia de manhã, doava à tarde para uma instituição do terceiro setor. Farei o mesmo à frente do governo de São Paulo. Eu não preciso roubar, não preciso de dinheiro público, não preciso de fama. Fama eu já tive, aliás, inclusive aqui na Band, onde eu durante muitos anos apresentei programa de televisão. Eu quero é servir, eu quero ajudar os jovens como você, que estão nos assistindo, e as pessoas que amam o Brasil, a terem orgulho do Brasil, orgulho de São Paulo, vontade de viver aqui e principalmente confiança no governo. No próximo bloco a gente continua a falar sobre política, mas antes eu tenho um recado para você. O ND Especial Eleições está de volta e a nossa conversa de hoje é com o candidato ao governo do estado pelo PSDB, João Dória. Candidato, falando agora na questão da Baixada Santista, o senhor está na terra do governador Márcio França, onde em São Vicente ele teve aprovação de mais de 90%. O que o senhor pode oferecer para essa região? Bom, eu quero dizer que aqui também é a terra de Mário Covas, a quem eu servi como secretário de turismo. E aqui, na verdade, é a terra dos brasileiros, né? Não há propriedade, não há o sentimento de apropriação, é dos brasileiros. Aqui nesta região nós temos desenvolvimento econômico com base no turismo, muito importante. Eu fui presidente da Embratur, Roberta, e eu sei tratar o turismo com seriedade. O turismo aqui não vai ser um apêndice de governo, vai ser uma atividade fundamentada e importante no governo. Apoiar as iniciativas de Santos, Guarujá, de toda a Baixada, tanto o litoral sul quanto o litoral norte, tomando como base o desenvolvimento do turismo. Eu acredito muito no turismo de negócios, ou seja, convenções, congressos, eventos, porque atraem um público de alta renda, aumentam a despesa individual, o gasto médio per capita, isso melhora a condição da cidade, a arrecadação, evidentemente também a capilarização disso para os setores que estão envolvidos, a área de gastronomia, economia criativa, artistas, técnicos, produtores, cenógrafos, os hotéis, os bares, os restaurantes, as pousadas, os táxis, os aplicativos, todos ganham. O turismo é uma indústria
de alta capilaridade e de rápida resposta na geração de emprego, renda e oportunidade. Então, teremos apoios efetivos para esta área. Igualmente, o apoio para a atividade comercial e atividade de tecnologia. Serviços e comércio são áreas importantes também na geração de empregos em toda a Baixada e merecerão a nossa atenção diferenciada. E eu explico na sequência. Uma das iniciativas que vamos colocar aqui é o Empreenda Fácil, que foi feito em São Paulo, na capital de São Paulo, com muito sucesso, onde reduzimos, Roberta, de 126 para 4 dias o tempo de abertura de uma empresa. O empreendedor, você que quer montar a sua empresa, quer montar o seu negócio, um cabeleireiro, uma franquia na área de perfumaria ou na área de alimentos e bebidas, antes você gastava na capital de São Paulo 4 meses só para registrar a sua empresa. Hoje você gasta 4 dias. E o mesmo nós desejamos aqui para todas as cidades da Baixada. É uma iniciativa governo estadual, com apoio do governo federal e, obviamente, das prefeituras municipais. E quando você faz o Empreenda Fácil, você faz o microcrédito também. Nós temos o Banco do Povo no estado de São Paulo. O crédito, para quem está iniciando o seu negócio, você que nos assiste agora e quer montar o seu negócio, o microcrédito até R$20 mil com juros subsidiados de 2,5% a 4%. É um juro baixo, o que permite que com esse dinheiro a pessoa organize a operação e a construção da sua empresa, do seu negócio, principalmente na área de comércio e serviços. Agora, já que o senhor está falando nessa questão de emprego, aqui na cidade de Cubatão a gente tem a questão das indústrias, né? Muita gente ficou desempregado nesses últimos anos. O que pode ser feito em relação a isso, candidato? E aí eu falei serviços, falei comércio, falei turismo. E agora chegou a área da indústria. A indústria nós precisamos de investimentos pesados, não é com investimento pequeno. E não é investimento público, Roberto, é investimento privado. Dessa área eu conheço bem, vivi 45 anos da minha vida no setor privado. É atrair investidores nacionais e principalmente investidores internacionais. Os modais de transporte, inclusive os portos, são muito atraentes para investidores internacionais. Investidores japoneses, sul-coreanos, árabes, chineses, europeus e americanos. E eu sei fazer isso até porque durante 5 décadas negociei com bancos, com fundos de investimentos internacionais e vou trazê-los para São Paulo e trazê-los principalmente para áreas prioritárias de desenvolvimento industrial. E aqui na Baixada nós temos várias oportunidades para que esses fundos de investimentos internacionais façam as suas inversões. E é exatamente isso que nós vamos fazer já a partir de janeiro do ano que vem. Fala um pouquinho sobre saúde agora, candidato. É possível a construção de um hospital regional aqui? É possível, mas nós precisamos ter sempre cuidado para não fazer promessas que não possam ser cumpridas. Primeiro temos que apoiar aqui as Santas Casas. Elas têm um papel importante na região da Baixada e precisam de apoio. Apoio de gestão e apoio de recursos. Temos um projeto chamado Santas Casas Essenciais. Montamos um grupo de trabalho, inclusive, para isso, com gestores de hospitais privados que conhecem gestão, para poder, oportunamente, após a nossa eleição, desenvolverem com os provedores das Santas Casas mecanismos de gestão mais eficientes. Vou dar um exemplo para você, para não ficar apenas na tese. Se você reúne 2 ou 3 ou 4 Santas Casas e formam como se fosse um consórcio, elas comprarão melhor insumos, medicamentos, equipamentos. Com isso você tem uma redução que pode chegar até 20% no custo médio só do consumo de medicamentos e insumos, que é muito, pode parecer pouco, mas não. O volume de pessoas atendidas versus o número de dias dá uma conta muito grande. Se você compra melhor, compartilhando essa compra, você vai reduzir esse custo, consequentemente fazer uma melhor gestão. E, obviamente, recursos do governo do estado que devem ser investidos também nas Santas Casas. As AMEs podem se tornar pequenos hospitais regionais, com menor custo. O tempo de construção e o investimento físico na construção é muito alto. O melhor é você utilizar aquilo que já existe, reformar, aprimorar, colocar em boas condições operacionais, fazer uma gestão com organização social, Se fala muito em soluções para a questão de saúde, mas elas envolvem dinheiro e a gente sabe que o cobertor é curto. Né? Como é possível fazer isso? Porque existem propostas, mas elas são possíveis de serem exercidas? Você tem razão, o cobertor é curto. Por isso é que você precisa ter boa gestão. Não é apenas recursos, até porque recursos são limitados. Boa gestão e recursos permitem que você faça mais e melhor na área da saúde. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Melhorar a infraestrutura ou investir em salários? Os dois. Melhorar a infraestrutura e você tem que acreditar que as pessoas que atuam, por exemplo, na saúde, na educação,
e eu incluo aqui segurança pública, também tem que ter gradualmente condições melhores salariais. Mas nós temos que fazer isso de maneira responsável, tanto as prefeituras quanto o governo do estado. São Paulo é um estado no azul, Geraldo Alckmin deixou São Paulo no azul. Veja o que acontece no Rio de Janeiro ou no Rio Grande do Sul, para dar dois exemplos aqui mais próximos, um desastre completo, não se pagam salários, não se pagam fornecedores, um caos absoluto. São Paulo não vive no caos, São Paulo tem uma situação de absoluto controle, é preciso manter, mas gradualmente melhorar as condições salariais dos professores, dos policiais civis, dos policiais militares e dos profissionais da saúde. E, obviamente, apoiar também iniciativas como das OS, organizações sociais que atuam já na área da saúde, Roberta, e também na área da educação. E até ampliar um pouco mais para o esporte, para a cultura, onde você tem geração de emprego, mas com custos, eu diria, mais competitivos e uma capacidade de resposta mais rápida também. E no próximo bloco a gente continua a falar com o candidato ao governo do estado pelo PSDB, João Dória. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND Especial Eleição está de volta e a nossa conversa de hoje é com o candidato ao governo do estado pelo PSDB, João Dória. Candidato, conversar um pouquinho sobre a questão do Porto de Santos. É um porto que, infelizmente, tem perdido competitividade para outros portos do Brasil, como o Porto de Santa Catarina e o Porto do Espírito Santo. O que pode ser feito para que a gente segure essa carga aqui na nossa região? Roberta, você tem razão. E perdido, inclusive, competitividade internacional, que é ainda mais grave. O Porto é federal, você sabe, não é administração do Estado. Mas nós temos que aumentar a influência e o poder do Estado de São Paulo para melhorar a qualidade da gestão do Porto de Santos. Algumas áreas até foram privatizadas num passado recente, mas é preciso que ele tenha mais investimento privado. Ele seja mais de padrão privado e menos de padrão público, exatamente para não acontecer o que você mencionou, melhorar a sua eficiência e melhorar o seu custo também. O custo do Porto de Santos é muito alto. Todos os armadores privados se queixam muito da demora, do retardamento, custos adicionais, excesso de sindicalismo, e excesso, às vezes até excessos de pessoas, muita gente para fazer pouca coisa e fazendo mal. Então, nós temos que melhorar a qualidade do Porto de Santos. Eu, de novo aqui, evoco Geraldo Alckmin. Se eleito presidente da República, certamente poderemos ter uma gestão mais eficiente aqui no Porto de Santos. Agora... E vamos melhorar os acessos também. Aí sim, responsabilidade do Estado, compartilhadamente com as prefeituras. Os acessos ao porto, do porto para quem chega e para quem sai, tanto para transporte de carga quanto passageiros, pode melhorar e vamos fazer isso. A gente tem a questão também da alíquota do ICMS, que é um imposto que vem para o governo do estado e que é uma das alíquotas mais altas, se for comparado com esses dois portos que eu mencionei anteriormente. É possível se pensar em algo a respeito de repente, diminuir essa alíquota por causa da guerra fiscal entre os estados? É possível. Guerra fiscal é muito ruim, todos perdem. Mas eu, primeiro, não vou colocar nenhum novo imposto. Eu sou contra novos impostos. Eu acho que o Brasil já tem impostos demais e os cidadãos pagam impostos e taxas demasiadamente. E ainda há candidatos aqui ao governo do estado que querem mais taxas, né? Nós temos que não fazer nenhuma taxa, nem novos impostos e, gradualmente, Roberta, reduzir impostos. Ter a coragem de fazer a redução de impostos de maneira responsável, evidentemente. Então, essa será a nossa linha de conduta à frente do governo de São Paulo. Redução de impostos e o compromisso de não criar nenhuma taxa, nenhum novo imposto para a população. Fala um pouquinho sobre segurança, candidato. O que se pode fazer para que o estado de São Paulo não se torne um Rio de Janeiro? Bem, já não se tornou, ou seja, nós temos já uma situação diferenciada. São Paulo tem os melhores índices de segurança do país. Acabamos de ter os novos índices agora. São Paulo reduziu a taxa de homicídios e mantém uma posição, vamos dizer, de ampla vantagem sobre qualquer estado brasileiro. Veja a situação do Rio de Janeiro. Quem está nos assistindo agora aqui pela Band, o que menos deseja é que São Paulo se torne o Rio de Janeiro, fique próximo de uma situação caótica. O Rio de Janeiro é tiroteio todos os dias. Nos últimos 12 meses, o Rio de Janeiro teve mais de 1.500 tiroteios registrados. São Paulo teve 121 tiroteios, uma diferença astronômica, mas isso não significa que nós não temos que melhorar. Temos que melhorar, sim, segurança pública e vamos fazer isso, Roberto. Primeiro, polícia na rua, nós temos que ter policiamento na rua. Vamos voltar às bases comunitárias, com a Polícia Militar operando 24 horas por dia. Vamos implantar novos BAEPs, como já existe aqui em Santos, Batalhão Especial da Polícia Militar. Nós temos 5 no estado de São Paulo. Teremos mais 17, serão 22 batalhões. Mas aqui, especificamente, o BAEP
vai ter a ajuda de uma nova iniciativa, que é o DEIC Regional, Departamento de Investigações Criminais da Polícia Civil, melhorando a ação articulada, Polícia Civil e Polícia Militar. Outro fato novo para anunciar a você e os que nos acompanham aqui na Band. Integrar também as guardas municipais. Hoje elas atuam completamente separadas, integradas. E mais, colocar um helicóptero do Águia aqui na Baixada Santista permanentemente para fazer a vigilância das estradas, a vigilância das praias e, com isso, a pronta resposta, a ação imediata. A gente pode falar de uma polícia metropolitana? A Polícia Metropolitana já é, na verdade, as guardas municipais, que integradamente podem formar uma Polícia Metropolitana. Aliás, eu defendo, inclusive, o título. A gente que não quer utilizar o nome Polícia Metropolitana, eu defendo, eu entendo que é um nome adequado e aprimorando o treinamento desses agentes, eles podem ser classificados como policiais e estarem integrados à Polícia Militar e à Polícia Civil. E monitoramento de câmera. Vamos investir muito no monitoramento de câmeras. Bandido, Roberto, não quer ver policiais, ele não quer o enfrentamento com policiais e não quer as câmeras, porque as câmeras criminalizam. Juízes criminais, quando veem as imagens, eles dão a sentença e penalizam. E penalizar significa que o ladrão vai para a cadeia. Aliás, para onde devem ir todos os ladrões. Polícia nas ruas e bandido na cadeia. João Dória, muito obrigada pelas suas informações. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Uma boa noite a todos. O ND Especial Eleições fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.